Você já parou para pensar como ser salvo? Um dia, o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. A Bíblia diz, e eu acredito. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita-me que eu lhes fale nessa noite como deveria. Desejo somente fazer esse texto brilhar diante de vocês, como brilhou diante de mim. Desejo que essa força tremenda seja compartilhada por vocês, como foi sentida em meu próprio coração, mente e alma, antes de chegar até aqui. Que esse texto remova alguns de vocês do egoísmo, do mundanismo e de se renderem às máximas desse mundo. Como ser salvo. Que o Espírito Santo de Deus floresça o tópico dessa mensagem nos corações, almas e mentes de todos os ouvintes hoje presentes. Que todos os que me escutam experimentem a verdadeira salvação em Cristo Jesus, obedecendo à ordenança do Filho de Deus, a fim de serem salvos se aguardarem com perseverança e entusiasmo o grande dia da segunda vinda de Cristo Jesus, Filho de Deus. Pense comigo, como ser salvo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu fico imaginando, tão estreita quanto essa porta pode ser. Ela continua sendo a única pela qual milhares e milhares já passaram e foram salvos. Nenhum pecador jamais voltou atrás e disse que era muito ruim para ser aceito, quando vinha enojado por seus pecados. Pessoas de
todos os tipos foram recebidas, limpas, lavadas, perdoadas, vestidas e feitas herdeiras da vida eterna em Cristo Jesus. Algumas delas não pareciam que seriam admitidas. Você e eu talvez tenhamos pensado que elas eram muito pecadoras para serem salvas. Mas Ele, Cristo Jesus, que ergueu a porta, não a recusou. Assim que bateram, Ele deu ordens para que elas pudessem entrar. Aleluia! Pense comigo. Manassés, rei de Judá, foi a essa porta. Você pode ler a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 33. Ninguém era pior do que ele naquele tempo. Ele, Manassés, rei de Judá, havia desprezado o exemplo e os conselhos de seu pai Ezequias. Ele, Manassés, rei de Judá, ajoelhou-se para ídolos. Ele, Manassés, rei de Judá, encheu Jerusalém de carnificina e crueldade. Ele, Manassés, rei de Judá, assassinou seus próprios filhos, mas assim que seus olhos se abriram para os seus pecados, ele, Manassés, rei de Judá, correu até a porta, buscando por perdão. A porta abriu-se e ele, rei Manassés de Judá, foi salvo. Pense nesse sentido. Saulo de Tarso, o fariseu, foi até essa porta. Ele blasfemou contra Cristo Jesus e perseguiu seus seguidores, a igreja. Ele, Saulo de Tarso, o fariseu, trabalhou incessantemente a fim de impedir o progresso do Evangelho. Mas assim que seu coração, mente e alma foi tocado, ele, Saulo de Tarso, fariseu, viu sua culpa, correu para a porta buscando por perdão. Imediatamente a porta se abriu e ele foi salvo. Eu fico imaginando. Muitos dos judeus que crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo foram até a porta. Eles eram muitos. Muitos dos judeus, muitos foram verdadeiramente pecadores atrozes.
os judeus, recusaram e rejeitaram seu próprio Messias, Cristo Jesus. Os judeus, o entregaram a Pilatos e rogaram para que ele, Cristo Jesus, fosse crucificado. Os judeus, proferiram liberar Barrabás, um assassino, e deixar que o Filho de Deus, Cristo Jesus, fosse morto. Você já parou para pensar nisso? Mas no dia em que seus corações, mentes e almas se convenceram da verdade através da pregação do apóstolo São Pedro, eles foram direto à porta buscar o perdão. E imediatamente a porta se abriu e eles foram salvos. Você já parou para pensar nisso? Como ser salvo? O carcereiro em Filipos buscou essa porta. O carcereiro em Filipos, era um homem ímpio, cruel e duro. O carcereiro em Filipos, fez tudo o que estava a seu alcance para tratar Paulo e seu companheiro Silas asperamente. O carcereiro em Filipos, os trancou numa prisão e prendeu seus pés no tronco. Mas, quando sua consciência se ergueu por causa do terremoto na prisão, e sua mente logo se iluminou devido aos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a palavra de Deus. O carcereiro em Filipos, correu para a porta, buscando por perdão. Ela imediatamente se abriu, o salvando. Você consegue imaginar cada detalhe? Mas por que precisaria eu dar apenas exemplos bíblicos? Por que não contaria sobre a multidão que já foi à porta estreita desde o tempo dos apóstolos e passaram por ela e foram salvos? Milhares e milhares de pessoas de todos os tipos, classes, idades, educados ou não, ricos ou pobres, jovens ou velhos, foram até a porta e a encontraram aberta, a porta estreita. Passaram por ela e ganharam paz de espírito e salvação de suas almas em Cristo Jesus. Sim, milhares e milhares de pessoas ainda vivas provaram a
efetividade dessa porta e encontraram nela o caminho para a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida. Nobres e plebeus, comerciantes e banqueiros, soldados e marinheiros, fazendeiros e operários, trabalhadores qualificados ou não, ainda estão na terra e encontraram a porta estreita, sem contar pessoas de nossas benditas famílias. Pense comigo. Eles não deram um relatório ruim sobre o que viram através da porta. Eles viram que o jugo de Cristo Jesus era suave e seu fardo leve. A única tristeza deles era porque poucos entravam e seu arrependimento era por não haverem entrado antes. Você já parou para pensar nesse sentido? Como se salva? Essa é a porta pelo qual quero que todos vocês entrem. Não quero que você simplesmente vá à igreja, mas que vá com todo o coração, alma e mente para a porta da vida. Não quero que você apenas creia que existe essa porta e que pense bem dela, mas que entre por ela através da fé e seja salvo por Cristo Jesus, Filho de Deus. Pense que privilégios é ter uma porta como essa. Os anjos que não permaneceram fiéis a Deus caíram e nunca mais se levantaram. Para eles não havia nenhuma porta de escape aberta. Milhões de pagãos nunca sequer ouviram sobre o caminho para a vida eterna. O que eles teriam dado se pudessem ter, ao menos, ouvido um sermão sobre Cristo Jesus? Os judeus do Antigo Testamento viram a porta vagamente e de longe. Pense comigo. Você tem a porta aberta aqui e agora, claramente perante seus olhos. Você tem Cristo Jesus e a salvação eterna oferecida, e você nunca mais ficará perdido sem saber para onde ir. Eu fico imaginando. Considere quão maravilhoso e extraordinário isso é. Atente-se para que você não despreze a porta e pereça na descrença. Infinitamente melhor seria
se você não tivesse tomado ciência dessa porta, do que, tendo ouvido falar nela, permanecer do lado de fora. Como você escapará se negligenciar tão grande salvação em Cristo Jesus? Pense na pessoa cheia de gratidão que você seria caso tivesse entrado por essa porta estreita. Ser uma alma justificada, perdoada e absolvida, estar pronto para doenças, mortes, julgamento e eternidade, sempre ser provido por ambos os mundos, terreno e celestial. Certamente isso seria um motivo para a adoração diária. Cristo Jesus é a única esperança. Como ser salvo? Verdadeiros cristãos devem ser mais agradecidos do que os que são. Acredito que poucos se lembram do que realmente eram por natureza e quão devedores são à graça divina. É uma misericórdia maravilhosa haver uma porta para a salvação, mas é uma misericórdia ainda maior quando somos ensinados a entrar por ela, sermos salvos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eis aqui uma ordem clara. Cristo Jesus nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Você está pronto para entrar? Sempre há muito a ser aprendido. Uma única palavra da Escritura. As palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em particular, são sempre motivos para pensarmos. Eis aqui uma palavra que exemplifica muito bem o que estou falando. Vejamos o que o grande Mestre, Cristo Jesus, pode nos ensinar através da palavra porfiai. Eu fico imaginando, porfiai nos ensina que devemos usar de meios diligentemente se queremos que nossas almas sejam salvas. Existem meios apontados por Deus para nos ajudar em nossos esforços para nos aproximarmos dele. Existem maneiras pelas quais devemos andar se queremos ser encontrados por Cristo Jesus. Adoração pública, leitura da palavra de Deus, a Bíblia, ouvir a pregação do Evangelho. É isso a que me refiro. Se não pudéssemos fazer nada, a não ser ficarmos parados, Cristo Jesus não haveria dito: porfiai. Eu fico imaginando, porfiai nos ensina
que vale a pena buscar a salvação em Cristo Jesus. Se há algo nesse mundo que merece nossa luta, esse algo é prosperidade de nossas almas, almas salvas em Cristo Jesus. Os motivos pelos quais a grande maioria dos homens e mulheres porfiam são comparativamente pobres e triviais. Riquezas, grandezas, classes e educação são coroas corruptíveis. As coisas incorruptíveis estão todas além da porta estreita. As coisas incorruptíveis estão todas além da porta estreita. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, a esperança de um futuro bom no porvir, a sensação de que o Espírito Santo habita em nós, a consciência de que somos perdoados e estamos salvos, preparados, seguros, providos por toda a eternidade, não importa o que aconteça. Essas sim são riquezas verdadeiras e eternas. É bom e vantajoso que o Senhor Jesus Cristo nos alerte a porfiar. Você já parou para pensar nesse sentido? Porfiai nos ensina que todos aqueles do lado de fora da porta estreita estão em grande perigo. Existe apenas um passo entre eles e a morte. Se a morte os encontrar em sua condição presente, eles perecerão sem esperança alguma de salvarem suas almas. O Senhor e Salvador Jesus Cristo viu isso claramente. Ele, Cristo Jesus, sabia da incerteza da vida e da brevidade do tempo. Ele, Cristo Jesus, se alegra em ver pecadores se apressarem e não se atrasarem para que se livrem de sua alma pecaminosa antes que seja tarde demais. Ele, Cristo Jesus, fala como aquele que viu o diabo aproximar-se deles diariamente e os dias de suas vidas decaídas gradualmente. O Senhor Jesus viu isso claramente. Ele, Cristo Jesus, zelaria para que tivessem o cuidado de não esperar demasiado. Por isso, Cristo Jesus grita, exclama, fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que tal você, aqui e agora, entregar a sua alma para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e entrar pela porta da vida, pela porta da salvação em
Cristo Jesus, um paraíso, um céu, advirão para você. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado e as portas do céu se abrem para você. Pense nesse sentido. Mudando os pensamentos, muda-se a vida.